Ao longo da história, epidemias dizimaram milhões de pessoas. Varíola, peste, cólera, febre amarela. Mas uma pergunta desconfortável permanece. Essas tragédias foram apenas eventos naturais, ou algumas populações foram usadas como cobaias involuntárias da ciência? Hoje, vamos investigar fatos históricos reais, abusos comprovados e teorias controversas, separando o mito da realidade para entender o que realmente aconteceu. Antes do século XX, a medicina era um campo de batalha. Era baseada em tentativa e erro, observação empírica e, muitas vezes, crenças completamente equivocadas. Um fato histórico importante: não existiam comitês de ética, consentimento informado ou qualquer tipo de proteção aos pacientes como conhecemos hoje. Os tratamentos que hoje parecem absurdos eram comuns: mercúrio, sangrias, substâncias tóxicas e até a inoculação deliberada de doenças como forma de criar imunidade. Milhões de pessoas foram tratadas sem escolha, e isso é documentado. A intenção podia ser curar, mas os métodos eram perigosos e a ciência ainda estava engatinhando. Esse cenário de incerteza e desespero é a base para entender por que a confiança na medicina demorou tanto para ser construída. Vamos falar sobre as primeiras vacinas, especificamente a da varíola. Ela foi um marco histórico, sem dúvida. Salvou incontáveis vidas e mudou o curso da humanidade. Isso é inegável. Porém, é crucial entender como esses primeiros testes foram feitos. Nos primeiros anos da vacinação, grupos vulneráveis como crianças órfãs, pessoas pobres e populações em territórios colonizados foram usados como testes humanos, sem qualquer consentimento. Eles eram a linha de frente de uma ciência que ainda não entendia seus próprios limites. Mas atenção, um ponto importante aqui: isso não era engenharia genética. Era uma ciência primitiva tentando desesperadamente conter epidemias que matavam de forma brutal. Os métodos vistos hoje seriam completamente antiéticos, mas o objetivo era combater a doença, não manipular o código genético das pessoas, até porque essa tecnologia nem existia. Então, de onde surge essa teoria do controle genético através das vacinas antigas? Com o passar dos anos, e com a descoberta de abusos médicos reais, surgiram teorias afirmando que as epidemias teriam sido, na verdade, oportunidades para experimentação em massa. Essas ideias sugerem que registros médicos importantes teriam sido ocultados e que certas populações teriam sofrido intervenções repetidas com um propósito secreto. Essas teorias ganharam força porque abusos de fato aconteceram, e a confiança nas autoridades e na ciência foi quebrada. Mas aqui entra um ponto crucial que desmonta a ideia de engenharia genética no passado. A genética, como ciência, só começou a ser compreendida no século XX. Antes disso, não existia tecnologia, o conhecimento ou as ferramentas para manipular o DNA. A ciência da época não tinha capacidade para engenharia genética. No entanto, a desconfiança não vem do nada. Existem casos reais e documentados de abusos médicos que alimentam essa sensação de que algo foi escondido. O mais famoso talvez seja o experimento da sífilis de Tuskegee, nos Estados Unidos, onde homens negros com a doença foram enganados e deixados sem tratamento por décadas, apenas para que os cientistas pudessem estudar a progressão da doença. Outros exemplos incluem testes médicos forçados em colônias e o uso de populações vulneráveis em experimentos sem qualquer informação ou consentimento. É importante notar que esses casos, embora terríveis, não envolviam as vacinas antigas contra epidemias como a varíola ou a peste, mas eles provam, sem sombra de dúvida, que a ciência já foi usada de forma antiética e desumana. E quando a história nos mostra abusos tão claros, é natural que teorias sobre outros possíveis abusos floresçam. Vamos analisar o que é a engenharia genética. Para manipular genes, é preciso conhecimento profundo do DNA, tecnologia molecular sofisticada e equipamentos de laboratório avançados. É um campo da ciência que exige uma precisão microscópica. E aqui está o fato científico incontestável: absolutamente nada disso existia durante as grandes epidemias antigas. Não havia microscópios potentes o suficiente, nem conhecimento sobre a estrutura do DNA, muito menos as ferramentas para cortá-lo e colá-lo. Portanto, a conclusão lógica é que não há qualquer evidência científica de que engenharia genética tenha sido feita no passado. O que houve foi ignorância e desespero para salvar vidas, muitos erros médicos e práticas que hoje consideramos bárbaras. Isso e grave, mas é muito diferente de um plano oculto e global para controlar a humanidade. Se não há provas,
Por que essas teorias ainda fazem tanto sentido para muitas pessoas? A resposta é simples. Porque elas se apoiam em verdades históricas. Houve falta de transparência por parte das autoridades. Houve sofrimento real de populações inteiras. Houve uma concentração de poder na mão de poucos. E houve uma ciência que operava sem fiscalização e sem ética. Quando o passado é marcado por tantos erros e abusos, é natural que o presente e o futuro sejam questionados. E questionar é legítimo, é saudável. É assim que a ciência avança e que a sociedade evolui. O importante é que esse questionamento seja feito com base em fatos, separando o que é comprovado do que é apenas especulação. Chegamos à conclusão. As epidemias do passado foram tragédias humanas imensas. A medicina, em sua infância, errou. E muitas vezes errou gravemente. Pessoas vulneráveis foram usadas como cobaias sem proteção, sem voz e sem escolha. Isso é um fato histórico. Mas, até hoje, não existe uma única prova científica de que as vacinas antigas tenham sido usadas para engenharia genética ou para um plano de controle populacional deliberado. A tecnologia simplesmente não existia. A verdadeira lição que tiramos de tudo isso é clara. A ciência precisa de ética para não se tornar perigosa. A transparência é a única forma de construir confiança. E a história precisa ser lembrada, com todos os seus erros, para que eles não sejam repetidos. Mas ela não deve ser distorcida para alimentar medos. E você, acha que ainda existem capítulos da história médica que nunca foram totalmente revelados? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.